Muito bem. Boa tarde, segundão. Bom dia, boa noite. Depende do horário que você vai ver esse vídeo, né? Tudo bom com vocês? Bom, vamos lá. Bora para uma revisão da AP do segundo bimestre. Então, nós vamos revisar hoje duas habilidades. Uma habilidade do bimestre e uma habilidade do percurso, que são elas: estabelecer relação entre tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, e estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcado por conjunções, advérbios, etc. Então eu escolhi aqui, pessoal, analisar duas questões cuja habilidade são, no caso, uma que é do bimestre, do caderno do aluno referente ao bimestre passado, que nós estudamos, e tem muito a ver com a questão de tese e argumentos, porque nós vimos o gênero textual artigo de opinião, né? A tipologia argumentativa. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. E a outra é uma habilidade de percurso, ou seja, uma habilidade na qual durante o ano nós sempre vamos revisando, ok? Bom, vamos lá, eu tenho a ajuda de uma mão, a minha mãozinha que vai ajudá-los aqui na falta da escola. Nós temos aqui uma lousa digital. Então bora lá, vamos revisar. Questão 1. Vamos analisar duas questões. Eu vou tentar fazer em dois vídeos diferentes para não ficar tão longo, ok, pessoal? Então vamos para a questão 1. Bora lá. Viva a produtividade. Vou ler o texto para vocês, prestem muita atenção. O IBGE divulgou na semana passada o mais completo diagnóstico do agronegócio nacional, o Censo Agropecuário, com dados coletados em 2006. Ficou evidente o avanço da produtividade, isto é, a quantidade produzida por área ocupada. No cotejo, com o censo anterior, concluído em 1996, o caso mais notável foi o do algodão, cuja produtividade subiu 124%. Na pecuária bovina, o aumento no total de carne produzida por hectare, 10 mil metros quadrados, foi de 90%. Com ganhos como esses, possíveis somente com a profissionalização do agronegócio e do investimento em tecnologia, o país se aproximou nos índices de produtividade, obtidos pelos Estados Unidos. Revista Veja, em 7 de outubro de 2009, fragmento. Pois bem, pessoal, esse é o texto, um texto então de uma revista super conhecida nacionalmente, vinculada e circula em todo o território nacional. Trata-se então do trecho de uma notícia. Está bem mais claro aí na análise da questão do gênero, para um texto também expositivo, na questão aí no caso, esse fragmento que nós vimos, né? Está expondo uma série de informações e a gente percebe aí que isso vai ser muito útil ao longo das produções escritas, porque olha o que está pedindo, vamos lá. No trecho, ficou evidente o avanço da produtividade, isto é, a quantidade produzida por área ocupada, linhas 3 e 4. A expressão destacada foi usada com o objetivo de. Então a expressão destacada, no caso, é o isto é. Então vamos lá. Quando eu usei nesse trecho a expressão isto é, obviamente eu quero que por trás dela tenha um significado, né? Ou seja, quando eu escrevo essa palavrinha, ela tem uma carga semântica, ela tem algo por trás dela, ela tem uma função. Que função é essa? Então vamos às alternativas. A. Exemplificar. B. Argumentar. C. Condenar. D. Explicar. Ou E. Refutar. Pensem um pouquinho aí. Vamos lá. Então, o trecho, aquele trecho, vou voltar rapidão. Esse trecho aqui. Ficou evidente o avanço da produtividade, isto é, a quantidade produzida por área ocupada. O fragmento, eu só quero saber esse fragmento destacado, isto é, ele equivale a quê? Qual é o sentido nele? O que quer dizer isso? Exemplificar, argumentar, condenar, explicar ou refutar? Bom, então vamos lá. Exemplificar, eu estou dando um exemplo. Argumentar, eu estou defendendo algo. Condenar é o ato de condenar alguma coisa. Explicar, uma explicação. E refutar vamos dizer assim, que é devolver na mesma medida
Então, se alguém fala assim para você, eu gosto de jiló, aí você fala, eu não gosto, é amargo, eu prefiro chuchu, que é aguado, também sem graça, mas tudo bem. Então, qual é o significado? Vamos à resposta certa? Quais vocês colocariam? Tempo. Vamos lá então. Dedinho, mãozinha, mostra para nós. Explicar, pessoal. Então, isto é, nesse contexto, nesse texto, ele está explicando. Então, quando eu utilizo o isto é, ele está trabalhando com a ideia de explicação. Talvez aí nós tínhamos um exemplificar como distrator, né? Poderia ser. Mas lembre-se, pessoal, quando a gente trabalha essa habilidade, deixa eu só voltar aqui rapidão. Quando nós trabalhamos essa habilidade aqui, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcado por conjunções, advérbios, então nós estamos tratando de uma palavra que produz um significado. E essa palavra, no caso, foi o isto é. Então ela tem um significado, ela tem, como eu posso dizer para vocês, ela é muito mais do que ela aparenta. E quando utilizamos isso em um texto do gênero argumentativo, da tipologia argumentativa ou da tipologia expositiva, nós estamos trabalhando aí não só apenas com advérbio, não só apenas com conjunções, e sim, vamos lá, mãozinha, passa aí, e sim com dica. Vai, mãozinha, mostra a dica pra gente. Nós estamos trabalhando, pessoal, com operadores argumentativos. Então, quando um texto visa expor algo, trazer uma informação nova, informações importantes, relevantes, ou argumentar algo, trazer um ponto de vista defendido por argumentos, advérbios, conjunções, o famoso conector, nós melhoramos o nome que damos a ele, sem aquelas nomenclaturas grandes, extensas, como conjunções subordinativas, coordenativa, sindéticas. Não! Vamos resumir, são operadores argumentativos. Então, olha a dica aí para vocês, o que são operadores argumentativos? Os operadores argumentativos são essenciais na leitura e produção textual, especialmente nos gêneros da ordem do argumentar e do expor. São elementos linguísticos importantes na argumentação, uma vez que estabelecem relações entre os segmentos do texto. Então, olha só, para que ele serve? Ele serve, olha só, orações do mesmo período, então eu posso conectar, fazer a junção entre as mesmas orações, conectar períodos, conectar sequências textuais, parágrafos ou partes de um texto. Funcionam, então, para que servem? Quais são agora? Os operadores argumentativos. São preposições, são advérbios, conjunções, locuções prepositivas, adverbiais e conjuntivas, e palavras que não se enquadram em nenhuma das 10 classes gramaticais, como os denotadores de inclusão e exclusão. Vamos num exemplo rápido? Então vamos lá. Quais são os operadores argumentativos mais conhecidos? Então veja, cada um desse conector, ao ser utilizado em determinado texto, ele produz uma ideia, ele pode ter várias ideias diferentes. Então aqui, pessoal, por mais que eu esteja mostrando para vocês, a ideia não é decorar, tá? A ideia é entender, ler e interpretar. Para quê? Para a gente poder, o quanto antes, diante de uma questão como essa, interpretar e resolvê-la. Então vamos lá. Quais são os operadores de adição? Então eu tenho o eu, também, o ainda, o nem, etc. Finalidade, para que serve, né? Para que fim? A fim de que, com o intuito de, para que, com o objetivo de, etc. E os operadores de causa e consequência? Por que, pois, visto que, já que, em virtude de, uma vez que, devido a, por motivo de, graças a, em razão de, em decorrência de, por causa de, como, por isso que. Explicação. Por que, pois, já que, etc. Opa! Para aqueles que foram bem atentos. Mas, professor, não estava lá em cima dizendo que o isto é uma explicação? Naquele sentido, naquele contexto, sim. Então quer dizer que o mesmo operador argumentativo talvez possa ter um nome diferente? Sim. Tudo tem relação com a questão. O tipo de texto tem relação com o contexto, a maneira como foi escrita, tá? Então, por isso que eu falo que decorar nem sempre é a solução.
O importante é entender o significado diante do contexto no qual ele foi escrito. Então vejam, então nós temos de oposição, nós temos de condição, nós temos de tempo, nós temos de proporção, conformidade, conclusão, alternância, comparação, esclarecimento, inclusão e exclusão. Mas olha que interessante, olhem aqui, atentem-se aos operadores argumentativos de esclarecimento. Olha só, ou seja, quer dizer, isto é, vale dizer, etc. Então notem, aqui, de acordo com as autoras, que no caso eu estou utilizando aqui autoras, a Coxa, a Boff e a Marinello, elas incluíram o isto é como um operador argumentativo de esclarecimento, mas, repito, nem sempre a nomenclatura, eu posso ter mais que um operador com sentidos diferentes, ok? Então aqui, ó, esclarecimento, se eu voltar lá rapidamente, tem esclarecimento aqui? Não, mas vejam que no contexto ficou evidente o avanço da produtividade, isto é, a quantidade produzida por área ocupada. Por exclusão e por sentido, por carga semântica, fica mais claro, evidentemente, que o isto é está sendo usado no sentido de explicação. Ok, pessoal? Belezinha? Vou ficar por aqui no primeiro vídeo. Daqui a pouco eu posto a questão 2. Fui, valeu!